Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021. Nós temos aula de português e de história. Vamos começar com a nossa chamada? Edmaique, Isabelle, Ítalo, Caio Miguel, Cauã Gabriel, Kevin, Marcos Vinícius, Rafael, Thales Miguel e Vinícius. Peguem um livro de português e hoje nós vamos falar sobre encontro consonantal e dígrafos. Lá nas páginas 57 e 58. Abriu o livro? Então vamos começar. Releia 2 trechos do texto, o outro lado do espelho. Alice observou que tudo era igual à outra sala, só que em desordem. Nessa altura, outras flores se meteram na conversa e Alice resolveu perguntar o que lhe interessava. No primeiro trecho, observe as letras destacadas na palavra observou. Vejam aqui, ó, que lá no primeiro trecho, a palavra observou tem aqui o B e o S que estão destacados. Essas letras aí, elas são vogais ou são consoantes? Você vai responder aí na letra A. Letra B. No segundo trecho, encontre 2 palavras com encontros de consoantes, uma com TR e outra com FL. Copie essas palavras na tabela a seguir e separe as sílabas delas, como no exemplo. Ó, aqui o exemplo é BS, aí a palavra era observou. Nós separamos a sílaba observou, tá vendo? Você vai procurar aqui nessa segunda linha aqui, ó, nesse segundo trecho, a palavrinha que tem um encontro TR e a palavrinha que tem um encontro FL. Você vai escrever aqui e separar a sílaba aqui, ok? Quando 2 consoantes aparecem juntas na mesma palavra, dizemos que há um encontro consonantal. Veja alguns exemplos. Xadrez, temos o encontro do D e do R. Flores, temos o encontro do F e do L. Observou, temos o encontro do B e do S. Em um encontro consonantal, as consoantes podem pertencer a uma mesma sílaba ou a sílabas diferentes. Ou seja, quando eu separo a sílaba dessas palavras, algumas podem ficar separadas, como aqui ó, em observou. O BS, quando eu separo a sílaba, eles ficam separados, ficam em sílabas diferentes. Ou eles podem ficar juntos na mesma sílaba, como xadrez. Quando eu separo a sílaba de xadrez, o D e o R ficam na mesma sílaba. Segunda questão. Releia outro trecho do texto do outro lado do espelho. Preste atenção na pronúncia das consoantes destacada nas palavras. As peças de xadrez estavam esparramadas pelo chão. Nós temos aqui os encontros DR, RR e CH. Na palavra esparramadas, as consoantes RR representam um único som. Esse som é igual ao som representado pela letra R na qual palavra? Quando eu falo esparramadas, o som desse RR é igual ao som de rato ou igual ao som de barata? E aí? Você vai marcar um X. Letra B. Na palavra chão, as consoantes CH, elas representam apenas um som. Ele corresponde ao som representado pela letra inicial de qual palavra do mesmo trecho? Circule. O CH de chão tem som de qual letra de qual palavra desse trecho aqui, ó? Vamos responder juntos? CH tem som de X, ou seja, da palavrinha aqui, ó, xadrez, que começa com X. Letra C. Ao ler a palavra xadrez em voz alta, ambas as consoantes destacadas são pronunciadas. Sim ou não? Quando eu falo xadrez, dá para ouvir o som do D e do R? Sim ou não? As consoantes D e R na palavra xadrez representam um som único, como o CH ou como o RR, ou elas cada uma tem seu som, fazem sons diferentes? E aí? O encontro de 2 letras que representam juntas um único som, ele é chamado de dígrafo.
Veja alguns exemplos. LH, NH, CH, QU, GU, RR, SS, SC, XC e SC cedilha. Elas representam um único som. Veja só. LH, quando eu falo olho, é um único som. NH, gatinha. CH, chão. QU, querida. GU, guiar. RR, esparramadas. SS, interessava. SC, fascinante. XC, excelente. E SC cedilha, cresço. Elas juntas, elas não formam sons diferentes cada letra. Elas juntas formam um único som. Terceira questão. Assinale com o X a dupla de letras da palavra atravessaram, que corresponde a um dígrafo. Na palavra atravessaram, quem corresponde aí a um dígrafo? TR ou SS? Lembrando, tem encontro consonantal e dígrafo. Dígrafo é quando as duas letras juntas formam um único som. Quando eu falo atravessaram, o T e o R, cada um tem o seu som. Dá para ouvir o som do T e dá para ouvir o som do R. Porém, quando eu falo saram, o SS, eles representam um único som. Então, quem é dígrafo em atravessaram é o SS, ok? Pronuncie em voz alta as palavras a seguir. Em qual dessas palavras QU não representa um som único? Quando ou em quilo? Em qual delas QU não representa um som único? Explique por que na palavra assinalada QU não é um dígrafo, ok? Essa atividade em português fica na página 57 e 58. Agora nós vamos falar sobre toda cidade tem patrimônio. Lá nas páginas 32 e 34, você vai abrir o seu livro para acompanhar a leitura junto com a Pro, porque o livro digital que a Pro usa no computador está dando erro, não está abrindo, então eu não consegui colocar a imagem das fotos aqui. Eu estou com o meu livro na mão, vou fazer a leitura e vocês vão acompanhando aí no livro de vocês, ok? Página 32 de História. Toda cidade tem patrimônio. Em todos os lugares, existem patrimônios históricos, culturais e naturais, que ao longo do tempo passam a fazer parte da nossa história de vida. Os patrimônios eles podem ser materiais, como documentos, esculturas, edificações, ou imateriais, como brincadeiras, festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e etc. Aí nós temos aí uma imagem bem grandona, que ela é Brasil, São Luís, estado do Maranhão. Na primeira imagem, nós temos a casa de Nouzinho, em São Luís, no Maranhão, com a sua fachada de azulejos coloniais. É uma imagem de 2015. Em seguida, nós temos aí um mapa, que é uma representação para fins didáticos, feito pela Prefeitura de São Luís. Aí nós temos aí uma legenda lá no canto direito, quadrinho amarelo, está falando sobre cada uma delas. A casa de Nhozinho é um sobrado de 3 andares, com beiral, coberto de azulejos franceses. Nesse espaço é representado o modo de vida dos maranhenses que vivem no interior e no litoral. A casa de Nhozinho, ele fica localizada na rua Portugal, que é um retrato urbano do século XIX, cheio de prédios coloniais com azulejos portugueses. A segunda imagem Igreja da Santa Sé, está representada aí no mapa, só a imagenzinha. Ela foi construída pelos jesuítas, provavelmente com a mão de obra indígena, e foi inaugurada em 1699. Número 3, também está representado aí no mapa. É o Palácio dos Leões. Ele foi construído pelos franceses em 1612 e no mesmo ano da fundação da cidade. Abriga hoje a sede do governo do estado do Maranhão. E número 4, o Convento das Mercês, que foi inaugurado pelo padre Antônio Vieira no ano de 1654, para abrigar a Ordem dos Mercedários de origem espanhola. Hoje ela abriga a Fundação da Memória Republicana.
Aí nós temos aí uma imagenzinha em cima, que é de um boi, que esse daí é a festa do boi bumbá. Ela é parte do patrimônio imaterial. Ou seja, patrimônio imaterial são brincadeiras, festas, danças populares. O boi bumbá, ele acontece no Maranhão e atrai muitos visitantes a São Luís, nos meses de junho e julho. O dia 30 de agosto foi escolhido como o dia do boi. Aí nós temos aí duas questõezinhas. Primeira questão. Discuta com os colegas por que é importante preservar o patrimônio de um lugar. Por que é importante a gente preservar as casas antigas, igrejas antigas, tradições antigas? Por que a importância de preservar esses bens? Você vai responder na questão 1. A questão 2 não precisa responder, tá bom? Você vai responder somente a questão 1 aí nessa página. Questão 2 não precisa. Aí nós vamos passar lá para a página 34, que é uma atividade de revisão do capítulo. Tem aí, vamos retomar? Leia o texto a seguir. A cidade era antiga e ficava na beira do mar. Tinha ruas estreitas, igrejas lindas e pracinhas. Tinha lembranças de um tempo de muita riqueza. Tinha fortes que não serviam para mais nada, mas antigamente tinham sido usados para defender a cidade dos ataques de piratas. Tinha casas coloniais de 2 andares, com jardins em pátios internos e varandinhas cheias de vasos de flores. Letra A. Quais são as características da cidade descrita no texto? Você vai reler esse texto aí que a Pro leu e vai dizer quais são as características dessa cidade. Tá justamente no texto, tá bom? Letra B. Em uma folha à parte, escreva um texto contando como é a cidade onde você vive. Você vai abrir o seu caderno de história, você vai fazer aí um pequeno texto descrevendo um pouco sobre a cidade onde você vive, tá bom? Você pode estar falando que é uma cidade que fica no interior, uma cidade calma, com pessoas amigáveis, com muitas famílias. Você vai descrever do seu jeito, tá bom? Segunda questão. Compare as imagens abaixo. Na imagem 1, nós temos um acendedor de lampião do século XIX. A iluminação de azeite de peixe, é de José dos Reis Carvalho, é uma pintura. Na imagem 2, nós temos operários fazendo manutenção da rede elétrica em São Paulo, em 2017. Letra A. Qual é a profissão retratada na imagem 1? Qual era a função desse profissional? A Pro já explicou. O acendedor de lampião, ele era uma pessoa que saía no finalzinho da tarde, início da noite, por toda a cidade, acendendo todos os lampiões que ficavam em postes bem baixinhos nas cidades, justamente para clarear as ruas, na época que não tinha energia elétrica. Essa profissão deixou de existir justamente pelo surgimento da energia elétrica. Hoje os postes, as luzes são programadas e elas têm um horário para acender, ou seja, não precisa mais de um acendedor de lampiões. Letra B. Considere a imagem 2 e explique as mudanças ocorridas nesse tipo de profissão no decorrer do tempo. O que mudou desde a profissão do acendedor de lampiões até o operário aí de manutenção elétrica? O que tem de diferente? Você vai responder, tá bom? Essas atividades de história ficam da página 32 até a página 34. Página 32, você só vai responder a questão 1, não precisa responder a questão 2, ok? Respondam as atividades, tire uma foto bem nítida que a Pro consiga ler e enviem lá no meu privado, tá bom? Um beijo, meus amores. Tô aguardando as atividades de vocês. Tchau, tchau.